Fala nação, sejam bem-vindos ao canal Flamengo Mil Grau. Vamos para mais notícias do Mengão, mas antes não se esqueça de se inscrever e deixar o like. A melhor notícia do ano, jogador contestado vai deixar o Flamengo e 18 milhões de reais fazem Marcos Braz pular de alegria. O Flamengo de Jorge Sampaoli ainda não encantou e passa longe de ser um time confiável. Na verdade, a principal característica do trabalho do argentino é a oscilação, principalmente fora de casa. Contra o Coritiba, o rubro-negro não jogou nada no segundo tempo e quase tropeçou diante de um adversário fraquíssimo, que está enterrado na zona de rebaixamento do Campeonato Brasileiro. Sampaoli decepciona boa parte da torcida e de alguns dirigentes. O trabalho nos treinamentos até é elogiado, mas isso não reflete nos jogos. Poucas jogadas táticas e muito individualismo dos jogadores. Bruno Henrique se tornou a única peça no ataque para fazer algo diferente, já que Gabigol vive uma péssima fase. Em outra ponta, uma notícia trazida pelo portal Flaweb já vem agitando a nação nas redes sociais. De acordo com a apuração da reportagem, Davi Luiz e Flamengo estão para encerrar o ciclo após o fim desta temporada. O defensor já atingiu todas as metas para uma renovação, mas não ativou justamente para chegar a um acordo que seja bom para ele e o clube. O CRF não tem interesse em ficar com o medalhão para 2024. Davi Luiz está focadíssimo na final da Copa do Brasil contra o São Paulo. Quer conquistar mais esse título para sua passagem pelo Mengão ser lembrada com muitos troféus levantados. Com a iminente saída após o término dos campeonatos deste ano, o mais querido vai economizar algo em torno a 18 milhões de reais por temporada. Ganso expõe relação com Sampaoli na Europa e revela bastidores semelhantes ao Flamengo. Foi totalmente diferente. O último mês foi repleto de emoções no Flamengo, e a maioria não foi positiva. O rubro-negro se viu no meio de duas polêmicas de agressão nos bastidores, além de uma traumática e precoce eliminação na Libertadores, ainda nas oitavas de final, para o Olímpia, do Paraguai. Um dos pontos mais questionado pelos torcedores é a permanência do treinador Jorge Sampaoli, que tem dividido opiniões externa e internamente. O relacionamento do técnico com os jogadores é apontado como um dos maiores problemas nos bastidores, visto que o comandante segue uma linha fria, de pouco espaço com os atletas. Em entrevista à ESPN, o meio-campista Paulo Henrique Ganso, do Fluminense, relembrou sua relação com Sampaoli. Ambos tiveram seus caminhos cruzados no Sevilha, ainda em 2016. De acordo com o jogador, foi o próprio treinador que pediu por sua contratação. Entretanto, a relação entre ambos era a mais distante possível. Ele pediu a minha contratação, mas quando cheguei foi totalmente diferente. Tivemos pouquíssimas conversas. Tive até mais conversa com o preparador físico dele, não o que era do Flamengo, mas o antigo. Conversava mais com o preparador físico do que com ele. É diferente de todos os treinadores que trabalhei. É mais na dele, não é de conversar muito com o atleta, revelou o jogador. Pedro indo embora e é isso que vai acontecer, a nação tá maluca. Gabigol descobre absurdo no Flamengo e nação fica bolada. O Zenit da Rússia pode ser o futuro do atacante Pedro após uma informação quente cair no ninho do urubu. O Flamengo descobriu que a equipe do leste europeu se reuniu com o staff do atleta de forma privada, sem consultar o rubro-negro antes e os valores chocaram a torcida. Ao todo, o time de São Petersburgo está disposto a pagar 133,7 milhões de reais para garantir o passe do artilheiro, o que já gerou um outro problema no Rio. De forma paralela, a nação também ficou sabendo nesta segunda-feira 22, que o atacante Gabigol está em tratativas para estender seu atual vínculo com o Flamengo. Entretanto, uma alta pedida salarial estaria atrasando o avanço da assinatura e revoltando os rubro-negros. Na visão de muitos adeptos, seria um absurdo a exigência do atleta em meio a uma fase sem tantos gols na equipe. Por outro lado, a situação de Pedro também afetou Gabriel. Gabriel sofre com a situação de Pedro. Nas redes sociais, Gabigol sofreu muitas críticas sobre a possibilidade de virar novamente o único centroavante do time. Com a mudança de postura do jogador nas últimas temporadas, o atual camisa 10 do Flamengo passou a jogar menos como uma referência no ataque, ajudando com assistências. Ainda assim, a torcida não quer perder Pedro e a situação trágica sobrou para um dos ídolos desta geração. Gabigol passou a ser mais cobrado em 2023. A posição de Gabigol nas críticas da torcida ficou bem mais delicada recentemente. Mesmo tendo a idolatria por tudo o que fez de 2019 até a atualidade, o atacante passou a receber mais cobranças com o tempo. Em 2022, a parceria com Pedro rendeu a Gabriel elogios, principalmente por servir o amigo e por decidir mais uma Libertadores. Porém, essa paciência acabou e a permanência de Gabi também foi questionada por uma ala dos rubro-negros.
Gabigol é o pior jogador do Brasileirão 2023 na estatística de eficiência ofensiva. Veja a lista. O jogador do Flamengo, Gabigol, teve uma atuação excelente pelo clube carioca em 2019, conquistando grandes feitos, como os 2 gols na final da Libertadores, que tornaram o clube alvinegro campeão daquele ano e os classificaram para o Mundial de Clubes. No entanto, acabaram perdendo para o Liverpool por uma multiplicação 0. Além disso, Gabigol foi de extrema importância para a conquista do título do Brasileirão. No entanto, na temporada de 2023, Gabigol não conseguiu auxiliar o clube carioca e atualmente enfrenta diversas críticas pelo seu desempenho nos gramados. Após a eliminação nas oitavas de final da Libertadores para o Olímpia do Paraguai, a torcida está frustrada pelo fato de seu principal atacante não ter se destacado para resgatar o clube. Estatística de gols esperados. Nesse contexto, o Data Futebol divulgou uma lista dos jogadores que tiveram menor eficiência ofensiva, gols esperados, e o ídolo do Mengão está ocupando a primeira posição. Na atual temporada, o atacante do Flamengo disputou 45 jogos, marcando 20 gols e fornecendo 4 assistências. Importante destacar que o jogador possui contrato com rubro-negro até 2024. No total pelo clube carioca, já são 153 gols. Flamengo pode acertar venda de ídolo para o futebol europeu. No entanto, a saída de outros atletas não está descartada e grandes jogadores podem ser vendidos para o futebol europeu. Oferta milionária. De acordo com as informações publicadas pelo portal G, o Zenit da Rússia se reuniu com o atacante Pedro para acertar a sua transferência. Conforme a fonte, o time russo estuda enviar uma oferta de 25 milhões de euros, 133,7 milhões de reais, na cotação atual. Nenhuma proposta oficial foi enviada para o rubro-negro, mas pode chegar nos próximos dias. Essa não é a primeira vez que o time europeu tem interesse no camisa 9. O Zenit teria pedido a sua chegada em negociações por Claudinho e Wendel, mas as tratativas não avançaram, por isso o mais querido não irá facilitar nas tratativas. Em suma, Pedro perdeu espaço com o técnico Jorge Sampaoli e espera ter mais minutos dentro de campo. Vai voltar? Nome de Rodinei, ex-Flamengo, é comentado nos bastidores de gigante do futebol brasileiro. Ex-jogador do Flamengo e hoje brilhando no futebol europeu, o nome de Rodinei ganha força nos bastidores de um gigante do futebol brasileiro e na web. Os torcedores pedem a volta do lateral direito. Rodinei deixou o Flamengo no começo deste ano, depois de viver seu auge na carreira. Campeão da Copa do Brasil e da Libertadores, sob o comando de Dorival Júnior, o Flamengo optou por não renovar o contrato do defensor, mesmo diante da sua grande fase. Atualmente Rodinei defende as cores do Olympiacos, grande clube do futebol de Grécia, e vive grande fase. O lateral é titular no futebol europeu e seus números deixam qualquer um surpreso, apesar da última passagem pelo Flamengo ter sido tão positiva. Nome de Rodinei volta a ser falado dentro do Flamengo, e torcedores pedem a volta do jogador. O nome de Rodinei voltou a ser falado dentro do Flamengo, após o zagueiro Davi Luiz revelar que sempre está em contatos com o defensor. David não entra em detalhes e nem comenta sobre uma possível volta, mas afirma que Rodi tem um carinho enorme dos jogadores do Flamengo. Ele me liga todo dia. O Rodi é um amigo pra vida, todos viram e entenderam um pouco da nossa amizade. Hoje eu sou realizado vendo Rodinei na Europa. A gente está sempre em contato. Às vezes ele me liga e não tem nem assunto. Ele é uma figuraça, um cara que amo bastante. Acho que todo mundo também tem muita saudade do Rodinei, disse o zagueiro. Sobre voltar ao Flamengo ou ao Brasil, não há qualquer tipo de informação neste momento, apesar da torcida querer a volta do defensor. Rodinei está feliz na Grécia, e pretende, ao menos, ficar mais uma temporada por lá. E você, torcedor rubro-negro, o que achou dessas notícias? Deixe sua opinião nos comentários.